Levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento aponta que a safra 2017-2018 de cana-de-açúcar no Brasil será de 647 milhões de toneladas, 10 milhões a menos que no ciclo anterior. A produtividade esperada é de 73 toneladas por hectare, volume quase estável. A variação também é pequena na produção de açúcar, que deve atingir 38 milhões de toneladas. De etanol hidratado, que deve ficar em 26 milhões de toneladas. O produtor de cana, Ismael Perina, acredita que a safra deve ser mesmo um pouco menor. Na opinião dele, os ganhos não estão sendo muito positivos como no ciclo anterior, mas devem reagir nos próximos meses. Tem um cenário momentâneo de baixa, mas eu acredito que ele possa melhorar um pouquinho ao longo do tempo. Toda entrada de safra você tem uma pressão, mas eu imagino que pelos números que estão sendo apontados e o mundo produzindo isso também que está sendo considerado, deve ter para o Brasil uma influência ainda um pouquinho positiva com relação à questão de preço. E quando vem essa formação de preço para nós, eu tenho assim, sensibilidade que vai ser muito próximo aos preços da safra anterior. Em relação à região Centro-Sul, a União da Indústria Canavieira aponta queda na moagem de 22 milhões de toneladas, alcançando 585 milhões de toneladas. Ocorreu uma leve diminuição na área para a colheita. O envelhecimento do canavial e a diminuição da cana-bizada, que é aquela que não foi possível colher na safra anterior, interferem na produtividade, que deve ficar abaixo de 76 toneladas de cana por hectare. O superintendente da Associação Socicana, que representa mais de 1.600 produtores, ressalta que é a instabilidade climática que vai definir se o ciclo será positivo ou não. Se o clima for adverso, você tem que ajustar o manejo para que você favoreça toda a biologia da planta conforme aquele clima adverso. Então, como cada ano está sendo um ano diferente em questões de clima, um ano chove na hora certa, outro ano chove na hora errada, um outro ano tem geada, um outro ano tem um vendaval muito forte que acaba deitando a cana. Então, tudo isso faz com que o produtor tenha que ter ferramentas e ações necessárias para vencer essa adversidade e tentar ganhar o maior índice de produtividade que ele possa ter, obviamente. Paulo Roberto Atioli é produtor de São Paulo. Para ele, a safra será estável com leve melhora do açúcar por tonelada de cana. É importante investir em tecnologias para diminuir os custos que estão altos. O resultado será melhor qualidade de produção. Não é mais aquela euforia que nós estávamos quando teve essa retomada novamente de começar a querer melhorar os preços. Então eu acho que nós temos que focar em produção, mas não esquecendo que mexer em produção, você tem que mexer em custo. E mexendo em custo, você tem que manter a qualidade, você tem que ter uma gestão maior para ter uma produtividade com mais baixo custo, mas em cima da sua gestão, para que não haja tirar os insumos das coisas. Nós temos que gestá-la da melhor forma possível para manter a produção ou aumentar até com menor custo. Diante desse cenário de incertezas, técnicos e produtores de todo o Brasil se reuniram para debater as perspectivas para a safra 2017-2018 de cana-de-açúcar. O evento também teve debate e troca de experiências entre agricultores de toda a região centro-sul do país. A consultoria Canaplan apresentou tendências da safra, com estimativa de moagem entre 560 e 590 milhões de toneladas. Resultado menor pelos canaviais serem mais velhos, pelo peso mais leve da cana de 18 meses por falhas no desenvolvimento, além da área menor de cultivo. Apesar disso, o açúcar por tonelada pode ser melhor. A tendência é de produção menor, mas a tendência é de preços melhores. Então, preços melhores, óbvio que recuperam parte da perda, digamos, de ter uma produção maior, mas com resultado negativo. Então, eu não acredito que o resultado da safra é pior. O resultado da safra econômico, eu acho que é de igual para melhor. Agora, o resultado da safra, do ponto de vista de volume de produção, porque a gente tem visto números muito grandes. Então, é claro que uma coisa é o balanço interno de remuneração do produtor, outra coisa é como é que é o balanço de oferta e demanda na visão macro de mundo. Quer dizer, como é que o Brasil vai contribuir com isso? Qual é o nosso recado? O Brasil vai contribuir com menor produção. Carvalho acredita que o momento deve ser de reflexões sobre as necessidades do setor. Ele apontou falhas como as impurezas durante a moagem,
o baixo rendimento das colhedoras e o envelhecimento da plantação de cana, que deve atingir 3,8 anos. É necessário acelerar a renovação dos canaviais, porque existe potencial de pelo menos 100 milhões de toneladas perdidos pela falta de investimentos. A área está aí, está estabelecida, é uma área muito grande. Nós temos que transformar uma produtividade que caiu para voltar aos patamares anteriores e recuperar essa cana. A quantidade de cana maior por hectare significa redução de custos, que significa aumento de margem se os preços forem razoáveis. Portanto, esse é o caminho. O caminho não é expandir a área, o caminho é verticalizar a produtividade, ou seja, aumentar a quantidade de cana colhida com melhor qualidade por hectare. Em relação ao mercado de etanol e açúcar, este representante de empresa que compra o adoçante das usinas afirma que a safra deve ser mais uma vez açucareira, mesmo diante do cenário de preços mais baixos que no ano passado. No nível de preço atual, 16 centavos, até estava um pouco mais alto, eu vejo o Centro-Sul tentando maximizar a produção de açúcar ainda. Não teria justificativa, não tem justificativa financeira para você mudar para o etanol. Ainda deveria haver uma preferência maior pela produção de açúcar.